Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, primeiro dessa sexta-feira. E há quanto tempo eu não começo um vídeo num clima tão gostoso como hoje? Ontem tivemos aí a homenagem a Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, uma homenagem muito mais que merecida e já deveria ter sido feita inclusive há bastante tempo. A gente vai trazer tudo o que aconteceu neste momento emocionante que ficará marcado para a história do nosso clube. Além disso, falar também sobre uma invasão vascaína. Domingo o Vasco enfrenta a Tombense em Muriaé e mais de 7 mil ingressos já foram vendidos. Em sua grande maioria, ingressos de torcedores vascaínos. Então se preparem que domingo o Vasco não joga em São Januário, mas jogará em casa. Além dessas, falar também sobre Andrei Santos, o atleta vem se destacando, jogou muita bola nessa última quarta-feira, vem despertando o interesse de clubes europeus e a 777 Partners já se posicionou com relação a essa joia da base vascaína. Então, o vídeo está repleto de novidades, de fato é muito gostoso gravar dessa maneira que eu estou gravando hoje, num clima tão bom que amanheceu nessa sexta-feira. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer cada vez mais nessa plataforma. Deixe o seu like aqui embaixo também no vídeo, deixe o seu comentário também. Muito obrigado por todos os comentários de apoio que vocês deram, principalmente nesse último vídeo que eu coloquei ontem na parte da tarde. É muito bom também a gente que grava ouvir comentários bons. Então, muito obrigado pelo apoio que você vem dando ao canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo sobre Vasco da Gama. E eu quero iniciar primeiramente falando de fato sobre essa partida de domingo. O Vasco enfrenta domingo a Tombense, um jogo pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Irá acontecer às 6 horas da tarde lá em Muriaé. Inicialmente a partida tem carga para 9 mil pessoas. A diretoria da Tombense liberou nessa carga para a venda de ingressos, porém até o momento mais de 7 mil já foram vendidos. Com isso a expectativa é que a diretoria aumente a carga, passando de 9 para 13 mil torcedores. Claro, em sua grande maioria torcedores vascaínos, pois com todo respeito a Tombense, dificilmente a torcida iria colocar tantos torcedores para estarem presentes no domingo às 6 horas da tarde. Então com isso é casa cheia. É de fato uma invasão vascaína domingo em Muriaé. Muitos torcedores do Rio e também de Minas Gerais compraram ingresso para essa partida. E se você é um torcedor local, vai ao estádio, mande uma mensagem no meu direct ou aqui, por favor, nos comentários do vídeo que eu quero entrar em contato com você. Estou numa expectativa muito grande para essa partida e realmente me emociona saber a quantidade de torcedores vascaínos que nós temos em todos os lugares do Brasil. Ou seja, domingo teremos essa invasão em Minas, aí após o domingo contra a Tombense, o Vasco enfrentará o CSA dia 7 de maio em São Januário, num sábado. Depois enfrentará o Bahia, também em São Januário, dia 15 de maio, às 4 horas da tarde. E depois do Bahia em São Januário, o Vasco enfrentará o Guarani. Inicialmente esse jogo seria no Brinco de Ouro, mas quase certo que essa partida será levada para Manaus. O Vasco enfrentará, no caso, o Guarani na Arena Amazônia. Com isso, o Vasco praticamente joga domingo contra a Tombense em casa, não em São Januário, mas terá a maioria de torcedores vascaínos, 2 partidas em São Januário contra o CSA, o Bahia, e o quarto jogo dessa sequência contra o Guarani em Amazônia, com grande maioria também de torcedores vascaínos. Ou seja, é uma sequência que o Vasco vai ter aí para fazer 12, 15 pontos e chegar de vez no G4 da Série B e de fato de lá não sair. Por isso que eu falo que é um clima tão gostoso. Como uma vitória do Vasco pode mudar o astral de sua torcida. Além disso, é claro, de todo esse momento que o nosso clube vive, passa também muito pelo que aconteceu ontem em São Januário. Para quem não sabe, para algo em torno de 4 mil torcedores, entre também ídolos do clube, amigos, cantores, tivemos a homenagem mais que merecida ao maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Bob, o Roberto Dinamite, conhecido por muitos como o maior ídolo da história do nosso clube. De fato, uma estátua mais que merecida. Ela ficará à direita das sociais e de frente para a arquibancada, com os braços abertos, como está aparecendo aí na imagem para vocês. Uma construção que foi uma arrecadação feita pelos torcedores vascaínos, um valor que chegou a R$243 mil através de 944 doadores. E o Roberto Dinamite, é claro, ficou muito emocionado, teve queima de fogos, teve a presença de pessoas ilustres aí nessa homenagem, e é bom demais ver
que isso já deveria ter sido feito há bastante tempo, mas que pelo menos aconteceu. Hoje temos a estátua do maior ídolo do Vasco dentro do nosso gramado, além, é claro, do Romário, que foi um atleta que marcou demais a história do nosso clube, porém agora sim temos a estátua do Roberto Dinamite dentro de nosso caldeirão. Além disso, espero também que outros ídolos venham a ser reconhecidos. Ontem na live do canal Atenção Vascaínos, que tem que ser falado, que fez um trabalho excepcional, principalmente após esse evento, tivemos aí a palavra do Hernani, um grande jogador da história do nosso clube, que falou que também tem que ter estátuas do Edmundo, do Barbosa e vários outros atletas que passaram pelo nosso clube e marcaram a história. O que não falta no Vasco é ídolo. E o que não falta também é que esses ídolos... Aliás, o que não falta no Vasco é ídolo e também esses ídolos devem ser homenageados. E se a gente tem que olhar para essa diretoria, olhar para a gestão e aplaudir essa atitude feita pelo presidente Jorge Salgado, pelo VP de Marketing Vitor Roma, em dar essa homenagem ao Roberto Dinamite. A gente critica quando tem que criticar, mas aplaude e parabeniza também quando deve ser parabenizado. Então, parabéns, diretoria do Jorge Salgado, Vitor Roma, que é o VP de Marketing, e todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa causa em homenagear o maior ídolo da história do nosso clube, uma emoção muito grande e com certeza tudo isso que aconteceu ontem em São Januário levanta o astral e faz que a gente possa pensar nesse ano de uma maneira melhor. Por isso que eu, no início do vídeo, falei, começa esse vídeo num clima muito gostoso, diferente de como eu estava vindo aqui gravar nas outras vezes. Para encerrar o vídeo, eu quero falar sobre o Andrei, porque quarta-feira o Andrei jogou muita bola, foi a sua primeira partida pelo profissional do Vasco da Gama jogando em São Januário. Ele já havia estreado, inclusive é o atleta mais jovem a estrear pelo Vasco no século XXI, desbancando alguns jogadores como Thales Magno, Paulinho, Felipe Coutinho, que também estrearam muito novos, aliás, pelo Vasco da Gama. A sua estreia, no caso, foi contra o Volta Redonda no Campeonato Estadual lá de 2020, porém, mesmo assim, realmente vem tendo um destaque muito grande e ontem, aliás, na quarta-feira, teve novamente a sua oportunidade com apenas 17 anos. Na partida, foram 12 passes certos de 13 tentativas, foram de duelos no chão 10 ganhos, desarmes 4 feitos, 3 finalizações bloqueadas e 3 faltas sofridas. Uma partidaça. Para quem viu a partida contra a Ponte Preta, percebeu a importância que ele teve para o meio-campo do Vasco e com certeza a importância que ele terá para esse elenco no restante da temporada. Inclusive, o próprio atleta falou em entrevista à Vasco TV, mas na zona mista após a partida, sobre essa oportunidade de estrear em São Januário com a camisa do Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Andrei, considerado hoje o grande ativo, a grande promessa da base vascaína. Uma sensação de sonho realizado, né? Como eu falei, que é importante estar sempre preparado. Então, graças a Deus a oportunidade veio e graças a Deus estou fazendo aproveitar muito bem. E agora é continuar trabalhando cada vez mais. Tá com 17 anos agora? Sim, por enquanto. Daqui a pouco faz 18. Quando você faz 18? 3 de maio. E a camisa do jogo de hoje? Porque é um jogo especial. Sim, já tá a camisa aqui, como eu joguei pra torcida, né? Porque pela festa que eles fizeram, então é uma forma de retribuir dentro de campo e também jogando a camisa. E a outra é pra minha família, fazer quadro com ela. Então, como vocês viram aí, o Andrei bastante emocionado, né, de fato, com essa oportunidade. É um jogador que, como eu falei, é a grande promessa da nossa base, sempre se destacou nas categorias de base, sempre se destacou na seleção brasileira, né, durante o Sub-20, sempre foi convocado na base, mesmo com 17 anos, é titular do próprio Sub-20, teve aí disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, então é uma grande promessa. E há uma preocupação hoje dentro do Vasco, que é sobre a sua renovação. O atleta tem contrato até 2023, até o meio de 2023, ou seja, no final do ano já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E isso preocupa o Vasco, preocupa a atual diretoria, até porque já houve sim alguns olhares do futebol europeu em cima do atleta. Olhares como do Grupo City e também do Barcelona. Barcelona esse que tem o Deco como seu representante na América do Sul. Sim, o Deco passou pelo Fluminense, passou pelo próprio Barça, brasileiro, disputou aí Copa do Mundo pela seleção de Portugal, sendo naturalizado. O Deco é o representante do Barça e sempre esteve de olho no Andrei e já passou todo o relatório do atleta ao Barcelona, que está interessado na contratação
do jogador, ou seja, o Vasco corre contra o tempo para renovar. Segundo o próprio Andrei, em uma entrevista ao SBT Esporte Rio, essa renovação estava muito próxima de sair. Inclusive, algo em torno de 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu entrei em contato com o seu staff e perguntei sobre esses possíveis interesses europeus, sobre a contratação, e o staff dele naquele momento deixou bem claro que essa renovação iria sim sair o mais breve possível. Então a expectativa é que nas próximas semanas já venha a ser confirmada a renovação do Andrei com o Vasco da Gama. E sobre uma venda, que é a grande preocupação do torcedor vascaíno, a 777 Partners já entrou no meio do caminho. Segundo informações, a empresa norte-americana já deixou bem claro que é para a diretoria do Vasco não tomar nenhuma atitude sem falar com a empresa norte-americana, principalmente se tratando da venda dos ativos do Vasco, ou seja, da venda do Andrei. Se for para vender o Andrei, se tiver alguma proposta, passa primeiro pra gente. Foi isso que a 777 Partners quis dizer com a diretoria. Que agora, lembrando, o Vasco, com a chegada da empresa norte-americana, vai ter dinheiro. Vender não é mais uma necessidade. Vender agora será uma opção. O Vasco não será mais o clube que precisa, que não recebe preços. Agora quem dá preço é o Vasco. E a situação vai começar a mudar, principalmente sobre esses ativos. Jogadores como Andrei, Riquelme não ficarão mais pouco tempo no Vasco. Agora esses atletas ficarão o máximo possível, serão bastante aproveitados, e é isso que a 777 Partners vai querer fazer, principalmente com o Andrei. Uma grande promessa, um grande talento, que vai brilhar muito ainda vestindo a camisa do nosso clube. E é por esse motivo que eu falei lá no início do vídeo, que eu gravo com um clima bom, um clima de domingo, vermos Vasco e Tombense em Minas Gerais com o estádio abarrotado de torcedores vascaínos. Num clima de evento, inauguração da estátua do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do nosso clube, clima de ver um grande destaque da base, o Andrei se destacando, e é por isso que é muito bom ser Vasco. Realmente a gente tem que agradecer por ser torcedor desse gigante que é o Vasco da Gama. Então eu fico por aqui. Muito obrigado por todo o apoio que você vem dando ao canal. Desculpe pelo barulho desse vídeo. Tá um calor insuportável aqui no Rio, então não tive como deixar a janela fechada para tirar o barulho. Deixei um pouquinho aberta e acabou fazendo um pouco mais de barulho do que o normal, porém muito obrigado por você ter ficado até o final. Nos ajude, se inscreva, deixe seu like e eu peço um favor, uma ajuda para vocês. Primeiro, corre lá no nosso Twitter, nos ajude, a gente está com um Twitter novo, vamos falar muito sobre Vasco também por lá, e também ajude o nosso Instagram, link aqui na descrição das duas redes sociais, a gente conta demais com o seu apoio, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.